Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Misael Nogueira e estou aqui mais uma vez para deixar mais um conteúdo para vocês. Nós estamos numa caminhada de conhecimento do livro de Tito. Nós já fizemos uma primeira etapa. A primeira etapa foi conhecer ali os aspectos da saudação desta carta que Paulo faz e também falar sobre a sua missão, sobre a sua vocação, e ele vai ali dar um vislumbre daquilo que vai acontecer durante a escrita dessa carta. Agora nós entramos numa segunda parte, onde ele vai falar sobre as características e os deveres de um ministro. Ele vai dar instruções ali claras para que Tito consiga fazer a escolha desses ministros, ok? Nós já começamos o versículo de número 5 e agora nós vamos entrar no versículo de número 6 do capítulo 1, onde ele vai começar a descrever quais são as características desse ministro. E tenho certeza de que vai ser uma caminhada bastante interessante. Mas, antes de tudo, vamos lá, pessoal. Faça aí a sua inscrição, se você não é inscrito aqui no canal, ative aí o sininho de notificação para você nos ajudar a levar a palavra de Deus mais adiante. É muito simples, talvez você não tenha aí a coragem, talvez, de colocar o seu rosto aí de frente com a câmera para estar falando da palavra de Deus, mas o simples ato de você se inscrever, de você compartilhar, de você comentar, o YouTube vai fazer esse trabalho de levar essa palavra mais adiante e tenho certeza de que nós participaremos aí da manifestação do reino de Deus aqui na terra, divulgando a palavra de Deus. Eu aqui falando e você aí compartilhando e também comentando, beleza? Vamos lá então para o nosso texto, ok? Vamos lá para o versículo de número 6 que diz assim: Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, ok? Esse é o versículo de número 6. Bom, qual é a primeira parte que nós vamos analisar? Essa primeira expressão que diz assim, alguém que seja irrepreensível. O que isso quer dizer? Aqui quer dizer alguém que não seja acusado, né, de algum mau exemplo dentro da comunidade, que seja sem acusação legítima, inculpável, irrepreensível no seu comportamento público. Tem muito a ver com a questão de ser um exemplo dentro da comunidade. Não significa aqui alguém que seja perfeito, né, que tenha uma perfeição absoluta, mas alguém que vive de um modo que seja coerente com o evangelho e sem escândalo ou má fama. Alguém que prega algo, mas também que vai viver a palavra de Deus de forma verdadeira. No segundo momento, ele vai dizer que esse ministro, a escolha dele também deve ser alguém que é marido de uma só mulher. Aqui, literalmente, o que ele está querendo dizer é homem de uma mulher só. Refere-se aqui à fidelidade conjugal, tanto ali nessa questão de estar junto, mas também de pureza sexual. A ideia não é apenas um presbítero aqui que tenha uma única mulher aqui, mas que seja um homem comprometido com a sua esposa, né? Sem adultérios, concubinato e com uma má conduta com outras mulheres também. Então ele precisa estar comprometido apenas com uma mulher em todos os quesitos. No terceiro momento, ele vai dizer que esse ministro, ele também precisa ter filhos crentes, ou seja, que tenha filhos crentes, né? Não necessariamente ele precisa ter filhos, né? Porque pode ser que um ministro ele seja casado, né? Porém, ele não tenha filhos. Então, nesse caso aqui que nós estamos falando, se ele tiver filhos aqui, esses filhos, eles precisam ser crentes. O que isso significa? Isso vem de um termo do grego que é pista, que significa fiéis. Pode significar tanto crentes em Cristo, como fiéis também em comportamento, que tem a ver também com comportamento público aqui também. Paulo está dizendo aqui que o líder aqui, ele deve governar bem a sua casa. Ok, essa instrução ele também vai dar lá no texto de 1 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 4 a 5, ele fala também, ele dá essa mesma orientação aqui. Pois o que precisa ficar entendido aqui é que o ministro, ele precisa liderar bem a igreja, porque essa liderança da igreja, na verdade, ela começa com uma liderança dentro do lar também. Então ele precisa também ser um exemplo lá dentro. Num quarto momento, ele vai dizer também que esses filhos, eles também não sejam acusados aqui de dissolução. O que é isso? Que é uma vida desregrada, ou seja, uma vida que não tenha limite, né? Que vive, alguém que vive numa devassidão, de desperdício. Então, isso é dissolução, ok? Então, os filhos do líder aqui, ele não deve ter fama aqui de viver em pecado, escancarados ou também escandalosos. A gente vê um exemplo muito clássico aí do profeta Eli. Lembra do profeta Eli? Do que Deus vai falar com o profeta Samuel, né, quando ainda era criança, e um dos exemplos ali era que
o profeta Eli tinha filhos que pecava escancaradamente. Então, esse é o caso aqui. Então, alguém que tenha filhos, que seja alguém apto para ser um ministro, se ele tiver filhos, esses filhos, eles não podem ser pessoas aqui que não vivam uma vida de acordo com a palavra de Deus, tanto no aspecto público, quanto também dentro do aspecto ali da igreja em si, né, da vida em comunhão com a igreja, ok? Ele também diz que eles não podem ser insubordinados, né? Nem são insubordinados, essa expressão que é usada dentro desse verso aqui. O que isso significa? Alguém que seja rebelde, indisciplinado e sem respeito com autoridades, né? Então, autoridades, isso a gente pode ver em vários aspectos, né? Tanto dentro do meio litúrgico, quanto pessoas mais velhas, né? Quanto líderes do meio da política, e assim por diante, né? Vários tipos de autoridades que são levantadas. Então, esses filhos, eles precisam ser educados, né? Ter respeito com as autoridades constituídas também. Então, o líder aqui, ele deve ter filhos que sejam educados com firmeza, mas também no amor de Deus aqui. Que não sejam filhos aqui que causam vergonha e também que causam vergonha aos pais devido à sua desobediência, ok? O que a gente pode aprender com esses versos aqui? Dentro dessa primeira parte aqui, Paulo já vai começar a tratar as características desse ministro. A gente aprende aqui que a liderança cristã, ela começa dentro de casa. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém deseja, né, ser um bispo, né, ter esse aspecto da liderança, ele precisa ter esses cuidados, né? Ela precisa começar dentro de casa, né? Ele precisa começar a gente tratar todos esses aspectos de caráter dentro de casa, né, com as pessoas de fora também. Então, um líder deve ser um exemplo aqui, tanto no casamento, quanto também na criação dos filhos aqui. A igreja, ela deve examinar com seriedade a vida familiar daqueles que assumirão o presbitério. Então não é porque a pessoa prega bem, porque a pessoa fala bem, porque a pessoa tem um bom conhecimento das escrituras, né, que tem uma boa oratória, que ela deve ser colocada no altar para cuidar de um rebanho. Ela precisa ter outras características, e essas outras características envolvem a vida conjugal e também a criação dos filhos aqui. Ele deve ser alguém irrepreensível, que aqui não é perfeição, mas uma vida que seja coerente com um tripé, com uma vida coerente, né, com as escrituras, com aquilo que é pregado, né, e com seu exemplo, uma vida íntegra e respeitável também, ok? Então, por isso, esse texto nos ensina essas verdades aqui para nós, né? Isso é só o começo daquilo que Paulo tem a dizer para Tito, para que ele consiga achar pessoas que sejam confiáveis para essa função, ok? Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos no próximo versículo.